Boa noite a todos. Com muita alegria que damos as boas-vindas a todas e todos aqui na nossa aula inaugural. Boa noite a todos. Dos cursos de aperfeiçoamento, formação docente continuada. Na nossa aula inaugural. Eu estou com um retorno aqui, eu vou só desligar ele aqui. De aperfeiçoamento, formação docente continuada. Eu estou com um retorno aqui, eu vou só desligar. Eu acho que resolveu. Muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esse momento muito importante para o IFMG Campus Arcos. Nós iniciamos agora a aula inaugural dos cursos de aperfeiçoamento, formação docente continuada. Nós temos 2 cursos, ambos de 120 horas, ofertados em parceria com a DIPEP, que é um setor de formação continuada de professores da SECADI, do Ministério da Educação. Iniciamos a primeira oferta agora em 2025, esperamos que seja uma parceria muito produtiva, de muitas alegrias. Então, me sinto muito emocionado de estar aqui, porque antes disso foram muitos dias e noites de trabalho. Então, quero dar as boas-vindas. Um curso, uma sala, um programa não se faz sem alunos, sem profissionais, também que trabalha nas coxias, para que tudo saia conforme o planejado. Então, com muita alegria que nós damos início a este momento. Conto aqui comigo aqui nesse momento com a Michele, que faz a tradução em Libras, Eu tenho aqui também o Ricardo, que está nos bastidores, comandando a apresentação. Então, vamos lá. Ricardo, pode passar o slide, por favor, da apresentação. Pois bem, deixando claro, esses 2 cursos nossos, nós temos a nível de aperfeiçoamento, formação inicial e continuada, Esse é o foco para professores que trabalham na educação básica, preferencialmente em escolas públicas. Foi com muita satisfação que, ao lançar o edital, nós tivemos, para 500 vagas iniciais, nós tivemos uma procura muito grande, e isso fez com que nós assentássemos e, juntamente com a coordenação do campus, com a direção do campus, a gente aumentasse esse número de vagas, de 500 para 700 vagas, entendendo a importância da formação continuada para os professores desse público, da educação básica. E nós tivemos, neste período de inscrição, mais de 8.000 inscrições. Então, isso nos traz uma grande responsabilidade, que a gente procurará suprir todas as expectativas de vocês. Neste primeiro momento, é muito importante que a gente fale do nosso compromisso na organização do material e também que, em todos os momentos, você se lembre daquilo que a fez se inscrever nesse curso, Eu imagino que todos vocês estão aqui com um propósito de formação profissional, mas para além da formação profissional, também uma formação pessoal, que é muito importante, Próximo, Ricardo. Acho que eu consigo mudar daqui, Ricardo? Ótimo. Então, para dar as boas-vindas juntamente comigo, eu chamo o professor Dr. Newton Vieira Júnior, que é o diretor-geral do IFMG Campus Arcos. Foi um curso, como eu disse, esse curso não é feito a poucas mãos, ele é gestado por muitas pessoas, e o Newton, que está aqui conosco, é uma dessas pessoas que pegou firme nessa demanda e chegamos até aqui. Newton, fica à vontade. Cláudio, boa noite aí para todo mundo que está conosco, Eu já começo minha fala dizendo que, se por acaso vocês verem uma criança passar correndo aqui, não se preocupe, estou aqui em casa com a minha filha. Então, eu quero só dar boas-vindas, dizer que eu estou muito feliz em dar essas boas-vindas em nome do IFMG Arcos, Cada um de vocês aí que inicia essa nova etapa de formação aqui com a gente,
falar em formação, principalmente formação continuada, né, com o educador, acho que é uma premissa quase que constante na nossa vida, né? O educador, aquele que trabalha com a educação, ele é um ser inquieto, né? E acho que essa inquietude aí que nos move. Então, né, hoje, né, na condição de diretor, não só como diretor, mas também como, né, um professor e um colega aí de caminhada, eu estou muito feliz em ter todos vocês aqui reunidos conosco em torno desse tema tão importante, né, que é tão caro para nós aí, né? Porque essas formações que se iniciam hoje, mais do que, né, uma capacitação, acho que representam um compromisso nosso, né, com a educação, com a inclusão, né, que são pautas tão importantes, tão carentes, né, nesse nosso país. Então eu deixo aqui meu abraço especial, né, e peço para que todos se sintam parte, né, dessas discussões, né, Cláudio, como a gente costuma falar aí nos nossos cursos, nosso curso de pós-graduação em docência, que ele também já funciona há bastante tempo, né, nós sempre aprendemos juntos durante essas formações. Então eu quero que todo mundo se sinta parte, né, que dialogue conosco, que troque experiências conosco, para que a gente consiga efetivamente melhorar a nossa prática aí no dia a dia, né. Então, sejam muito bem-vindos aí e contem muito, né, com toda essa equipe que trabalhou aí com muito carinho para fazer esse curso de tão grande qualidade, né, e prova disso é essa procura tão grande. Tenho certeza que fruto dessa procura né, são tantas outras oportunidades de formação que já aconteceram por aqui. Talvez muitas dessas pessoas já estiveram conosco em outras ocasiões e estarão ainda em ocasiões futuras. Então, eu deixo um grande abraço aí. Sejam todos muitíssimos bem-vindos conosco nessa jornada aí que começa hoje. Ô, Nilton, muito obrigado por estar aqui conosco. Um abraço na Elisa aí também, que queria participar. Aqui. Um abraço, muito obrigado, viu, por arrumar um tempinho, né, para estar aqui conosco, né, além de pai presente, um diretor presente em todos os eventos. Obrigado, viu? Quero justificar a ausência do professor Dr. Jefferson, né, que é o diretor de ensino aqui do IFMG Campos Arcos, né, que ele está representando o IFMG Campos Arcos num outro campus nosso, né, no IFMG Campus Betim, né, e ele, possivelmente, a programação do evento lá se estendeu, né, mas é alguém também que é muito parceiro da equipe, que certamente estaria aqui conosco. Nilton, eu sei que você tem outro evento, né, na Semana do Empreendedorismo, da Inovação lá no campus. Assim que for necessário, você fique à vontade, tá? Para despedir da gente. Cláudio, já vou trocar de ambiente aqui, então, que eu vou participar rapidinho de uma outra abertura ali também, viu? Então, mais uma vez, um grande abraço a todos vocês aí. Sejam, mais uma vez, muito bem-vindos e boa sorte a todos nós. Muito obrigado. Pois bem, pessoal, juntamente comigo, né, eu estou na coordenação do curso do AEE e temos a professora Angélica Gomes também. Vocês já receberam e-mails nossos, né, nos contatos que a gente fez, né, e aí eu quero fazer um rápido aviso aqui. É possível que muitos de vocês já tenham visto na caixa de e-mail de vocês. Para além daqueles dados iniciais que a gente pediu na matrícula, que foi básico, né, para o nosso sistema acadêmico, agora a gente precisa de uns dados mais robustos, né, mais detalhados, para informar no CIMEC, né, que vai para a SECADI, né, porque naquele primeiro momento de coleta de informações, por exemplo, a gente não tinha dados de vocês sobre etnia, né, sobre, por exemplo, a questão do código do INEP da escola de vocês. Então, depois só confira na caixa de e-mail que eu e a Angélica mandamos um link de um formulário eletrônico para que vocês preencham. É rapidinho, tenho certeza que vocês, à exceção do número, do código do INEP, que é algo que não é trivial no nosso dia a dia, todas as demais informações você responde de pronto, então não vai ter nenhuma dúvida, tá? Então, como eu disse, além de mim e da Angélica, nós temos aqui no backstage, aqui temos o Ricardo, né, que é o responsável pelo Moodle, pela plataforma Moodle dos nossos dois cursos, e ele, em caso de dúvida, depois também ele vai dar uma palavrinha aqui conosco. Em caso de dúvida, nós vamos acioná-lo sempre que tiver questão com acesso à plataforma, ao material de estudo, certo?
Caso vocês tiverem alguma dúvida, aguarde só um minutinho, tá? Lá no final nós vamos responder a todos. Pois bem, como que os nossos cursos estão organizados? Nós já mandamos uma mensagem inicial no domingo, né? Não mandamos antes, porque senão é comum que vocês fiquem afoitos para acessar o ambiente virtual, e esse ambiente virtual só abriria entre domingo e segunda, né? À meia-noite, né? Então, eu vou passar rapidamente aqui como que está organizado o nosso curso, né? Ele está dividido em 3 semanas, em 3 disciplinas. Cada disciplina ocupa 4 semanas, né? Ou seja, um mês. À exceção da segunda, porque talvez nós temos professores, né, profissionais da educação de todos os estados brasileiros, né? É possível que na sua região talvez não tenha aquela semana, aquele feriado de outubro que a gente fala. Aqui em Minas a gente conhece como Semana do Saco Cheio, né? Que é a Semana do Estudante, Semana do Professor. Então, esta semana é de recesso, tanto de estudo quanto de trabalho, né? Então, por isso que a segunda disciplina ela terá 5 semanas de duração, mas igualmente 4 semanas de estudo, certo? Então, o nosso curso começou dia 8 de setembro e ele vai até o dia 7 de dezembro. Cada disciplina tem uma atividade avaliativa semanal, e essa atividade avaliativa ela tem a ver com a apostila do curso. Quando você entra na sala virtual lá, quando você entrou lá na plataforma Moodle, na sala da primeira disciplina, tem o mural de aviso do coordenador, mural de apresentação do tutor, né? Agora eu inseri recentemente Vamos nos conhecer, né? Para a gente se apresentar, porque nós somos 700 em cada curso, mas para a organização nós colocamos turmas de 35 pessoas, né? Então cada grupo tem 35 pessoas. Então é muito bom que a gente se apresente, para saber, por exemplo, nós temos na apresentação dos tutores, só rapidamente para falar com vocês, nós temos 40 tutores, porque são 20 salas em cada curso. Nós temos tutores de todas as regiões do Brasil, certo? Então, dentro da sua sala, com 35 estudantes, eu arrisco dizer que você terá, se não de todas as regiões, você terá estudantes, colegas de turma de vários estados brasileiros e talvez até da sua cidade, que você não saiba, né? Mas é muito importante, assim, nesse estudo virtual, quanto mais possibilidades de aproximarmos, mais rico e mais próximo e mais comprometido é esse estudo, né? Então, esse fórum de apresentação tem esse objetivo. Retomando, em cada semana vocês terão uma atividade avaliativa e cada uma, nesta primeira, né, cada professor tem autonomia para isso, nessa primeira tem a validação de 25 pontos, certo? Valorização, melhor dizendo, de 25 pontos. Ao final, então, nós temos 100 pontos por disciplina, você é aprovado naquela disciplina se tiver um mínimo de 60 pontos, certo? O que mais nos interessa aqui, para além da questão quantitativa, que é uma exigência, né, pro forma, mas o que mais nos importa neste momento é que a gente dialogue. O nosso objetivo na organização do material, da apostila e da sala virtual, o nosso objetivo foi criar ambientes para o diálogo, que convide ao diálogo, né? Então, os fóruns têm esse objetivo. Participe, coloque a sua experiência, o seu entendimento e dialogue com os outros que ali estão com você, certo? Como eu disse, será certificado quem obtiver um mínimo de 60%, né, 60 pontos, e, como eu disse, como eu e a Angélica enviamos no e-mail, lá no início, os kits didáticos, eles são muitas peças, né, algumas com adesivos, então é um processo de fabricação
que leva algum tempo, porque como instituição pública a gente depende de licitações, né? Mas já temos o primeiro kit já montado, cortado já, o segundo kit em meio de produção, então acreditando, faltando somente o terceiro kit, então nós temos a previsão de até meados de novembro estarmos com todas as caixas prontas e enviando para vocês nos endereços que vocês forneceram para a gente, certo? Agora eu vou passar para o Ricardo, né, que, como eu disse, ele é o coordenador da plataforma Moodle e está dando um apoio aqui para a gente, né, é meu colega de trabalho aqui no IFMG Campos Arcos, e ele vai apresentar para a gente rapidamente o ambiente de estudo, vocês já o conhecem, mas às vezes tem alguma ferramenta, né, que vocês ainda não estão habituados, então eu vou passar a palavra para ele agora. Ricardo, fique à vontade. Quase que eu começo a falar sem desmutar o microfone. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a esse curso, né, ao nosso campus. Já tive contato com diversos aí que acionaram o suporte, a gente está lá para responder, né? Então, gente, eu vou mostrar rapidamente, eu vou tirar o slide, Cláudio, rapidinho, para colocar a minha tela. O primeiro acesso, de maneira geral. Nosso AVA, a gente utiliza o Moodle, e para que vocês acessem ele, ead.ifmg.edu.br/arcos. O seu usuário, bom? E a sua senha é o seu CPF. Está acontecendo, os números do CPF, está acontecendo muito o seguinte, muitos alunos cadastraram o CPF com algum erro. Então, valide isso, pode clicar em esqueci minha senha, que às vezes você consegue receber um token no seu e-mail para você alterar. Então, se tiver esse problema, pode nos chamar também, tá bom? Mas, basicamente, eu peguei um aluno aqui aleatório para fazer o acesso como se fosse ele, tá bom? Vou clicar aqui em acessar. Esse aqui é o nosso ambiente. Eu vou deixar um pouquinho maior. Você pode entrar aqui em meus cursos, e dentro dos meus cursos vai apresentar os cursos que vocês têm acesso, que vocês têm matrícula. Por exemplo, esse aí. Do lado direito, tem um menu com resumo das semanas. Eu peguei um aluno até que já abriu, né, as coisas, mas o que é a primeira tarefa de vocês dentro do ambiente virtual? Tem o nome da disciplina, tem os avisos da coordenação, recomendo que vocês entrem aqui, vejam também os avisos. A apresentação do tutor, né, muito importante para que vocês vejam quem que é o principal ponto de contato de vocês dentro da plataforma. O calendário do curso, eu acredito que o Cláudio vai até dar mais detalhes. Material de apoio para download. O livro, né, a apostila, o e-book, como você quiser chamar, é o seu principal guia de estudos. Então, para que você tenha acesso aos conteúdos, você tem que abrir o material, ver o material, né? E também ver o vídeo de apresentação da professora conteudista. Uma vez que você clica aqui e também no vídeo, aí sim abre os conteúdos das semanas para que vocês vejam. O vídeo, dentro dos vídeos, caso alguém precise, tem a audiodescrição, tem o vídeo e todos seguem o mesmo programa. Dentro da atividade, um fórum temático, você vai postar ou vai comentar o do colega, fique à vontade. É um espaço para diálogo mesmo. Antes, um pouco, eu até pulei, vamos nos conhecer, né? Tem um fórum aqui de apresentação, façam a apresentação aqui, falando quem é você, com que você trabalha, o que você gostaria de trabalhar também, e de repente a gente pode achar pontos em comum, que isso pode ser muito interessante a todos. E a dinâmica da semana é essa. Tem o livro que é seu guia principal de estudos, e ele, em diversos momentos, te chama a vir para a sala virtual, para que você complete, né, tenha um complemento desses conteúdos.
tem o conteúdo, tem a atividade da semana, lembrando que essa atividade é pontuada, então você tem que fazer, né? Semana 2, mesma coisa, material e depois conteúdos. Conteúdo, depois atividade. Semana 3, segue o mesmo padrão. Semana 4 também. E aí, de acordo com o calendário, são 4 semanas. Dentro dessas 4 semanas, você tem acesso a tudo. Mas se você quiser, por exemplo, se quiser não, se por um acaso você chegou no dia 6 de outubro, você não fez atividade, você tem direito de repor uma única atividade. Então, lembrando, das 4 semanas, eu cheguei a perder alguma atividade de 2, você tem 50 pontos, você não tem aprovação, você precisa de pelo menos mais uma. Então, você tem essa oportunidade de repor a atividade. Então, assim, de maneira muito rápida, é essa dinâmica da sala. Precisou de suporte? Tem aqui o tutor, né? Por exemplo, lá no fórum de apresentação, tá aqui. No caso dessa turma, é a Águida. Você pode, às vezes, clicar no nome dela, pode enviar uma mensagem para ela, sei lá, olá, gostaria de alguma coisa. Pode enviar a mensagem aqui, sem problemas. E, de maneira bem geral, suave, é isso, viu, gente? Fiquem à vontade para dúvidas. No final de todas as páginas, tem o nosso e-mail de suporte. Precisou, pode chamar, a gente está tentando responder o mais rápido possível. E é isso. Desejo a vocês um ótimo curso. Fiquem à vontade, né, para avisar qualquer coisa. E é isso. Abraço. Isso aí, Ricardo. Muito obrigado. Ótimo. Pessoal, só complementando o que o Ricardo falou, o principal e primeiro suporte que você tem é o tutor, certo? O tutor, a tutora, certo? Este profissional, essa profissional é aquele que vai estar com você na sala de aula, mobilizando a discussão, contribuindo, moderando o debate, né? E caso você tenha uma dúvida com relação ao material de ensino que não seja do conhecimento dela, nós não sabemos tudo, né? Dela, tutora, dele, tutor, este profissional fica responsável por tirar a dúvida com o professor que fez o material didático. Essa apostila didática dos 2 cursos foi feita por 2 professoras, né, especialmente. Professora Viviane Martins, né, do Instituto Federal Catarinense, e a Luana Tillman, também do Instituto Federal Catarinense, né. Então, o principal, qualquer dúvida técnica, você vai ver com o Ricardo, como ele disse, tem o endereço aí, o e-mail do Moodle, né? Só mandar mensagem que ele tira na hora. Com relação a dúvidas do material de estudo, o tutor, a tutora, certo? Pois bem, nós temos aqui os calendários acadêmicos, né? Eu fiz uma cópia aqui, talvez esteja pequeno para vocês aí, né? Nós estamos numa tela menor, né? Mas na sala virtual, esse aqui é o mesmo calendário que está na sala virtual. O Ricardo falou da questão da atividade de reposição, e eu vi que aqui no chat do YouTube alguém perguntou, se eu perder alguma atividade, eu posso repô-la, né? Sim. Como eu disse, são 4 atividades, uma por semana. Tanto, por exemplo, nós sabemos que nós temos cursos aqui no IFMG Campus Artes que têm uma organização diferente, né? Por exemplo, na pós-graduação, né, a especialização que nós temos aqui em docência, nós temos a atividade da semana 1, que abre no domingo e fecha, abre na segunda e fecha no domingo. Depois, na segunda, abre outra, fecha no domingo, e assim por diante, né?
Acabou essas semanas, você não consegue postar novamente aquela disciplina. Você tem que esperar a abertura da reposição. Isso é na especialização. Aqui, entendemos que um curso de pequena duração, né, de 120 horas, ele tem que ser mais dinâmico. Então, qual foi a decisão nossa da equipe? A disciplina, todas as semanas, todas as atividades abrem no primeiro dia da disciplina, ou seja, segunda agora, abriram todas as atividades das 4 semanas, certo? E elas fecharão no último dia da disciplina, certo? Que é, se não me engano, no dia 5 de outubro, certo? Então, do dia 8 de setembro até o dia 5 de outubro, você tem, dentro da sua organização semanal, cotidiana, mensal também, né? Você pode se organizar. Por exemplo, não, esse final de semana vai ser muito puxado para mim, eu vou receber visitas, eu não vou conseguir mexer, não vou conseguir acessar o material de estudo, fazer a atividade da semana. Tudo bem, você pode optar por adiantar a atividade da semana que vem, né? Ou deixar a atividade dessa semana para fazer semana que vem. O importante é que, quando chegar lá no final, você esteja com as 4 atividades prontas, certo? Caso você não esteja, então olha aqui, nós temos no calendário aqui, esse verdinho aqui é a primeira disciplina. Depois nós temos essa cor laranja, né, como eu disse, com esse recesso aqui no meio, que é a segunda disciplina. E a última disciplina, que é essa em amarelo. Terminou a primeira disciplina, que é essa em verdinho, né, se não me engano aqui dia 5, os 3 próximos dias é o prazo que você tem para reposição. Eu estou dizendo isso aqui baseado no calendário, mas isso está bem detalhado lá na sala virtual, certo? Então, você tem o dia 6, 7 e 8 para entregar uma atividade de reposição. Aí eu chamo a atenção no seguinte sentido. Você tem o mês todo para fazer as 4 disciplinas, as 4 atividades avaliativas da disciplina. Se você deixou uma sem fazer, você tem aqueles 3 dias para repô-la. Contudo, se você ficou com 2 disciplinas, 2 atividades para entregar, né, você não entregou essas 2 atividades, fechou o dia 5, nossa, eu deixei 2 sem fazer, você só pode repor uma, certo? Então, você tem do primeiro dia da disciplina, recapitulando, do primeiro dia da disciplina até o último dia dela, você tem, dentro da sua organização nesse período, que é fazer essas 4 atividades. Obviamente, você vai ler o material complementar, interagir nos fóruns, beleza, certo? Mas por algum motivo você não conseguiu entregar uma atividade, você vai repô-la nos 3 dias seguintes ao fechamento da disciplina, mas somente uma, certo? Aqui é sempre bom a gente chamar atenção para a questão do compromisso dos estudantes, né? Nós temos, enquanto equipe coordenadora, os nossos compromissos de deixar o ambiente virtual rico em informações, o suporte funcione, o tutor seja um profissional motivador, né? Nós, coordenadores, gerenciarmos, né, todas as etapas do curso, para que do primeiro dia até o último dia seja um ambiente prazeroso de estudo, né? Nós sabemos que vocês, né, todos nós temos muitos afazeres. Nós não somos somente estudantes. Nós somos pais, nós somos mães, nós somos esposos, esposas, né? Nós somos trabalhadores, né? Então, mas se você está aqui hoje, você tem um propósito, né? Então, organize-se, tenha compromisso primeiro com você, com o seu crescimento pessoal e profissional, certo? Então, é bom que a gente reforce esse compromisso. É importante que você organize uma rotina de estudos. Reserve tempo para esse estudo. É para o seu crescimento pessoal, para o seu crescimento profissional,
Isso requer disciplina de estudo. Baixe a apostila, né, de todas as disciplinas, tenha como material que foi revisado, foi construído recentemente pelos professores, né, esteja à vontade para nos escrever com contribuições, né, não somos donos da verdade, podemos cometer erros e estamos abertos a ouvi-los e receber as críticas e contribuições de vocês, certo? Acesse a plataforma periodicamente. Curso na modalidade EAD não é para você entrou, tipo assim, igual a gente vê em desenho animado, né? O ratinho vai lá, pega o queixo e sai correndo. Não, a plataforma não é para isso, não. A plataforma é um ambiente para a gente socializar, trocar experiência e buscar materiais, certo? Não é só vir aqui, pegar a disciplina, estudar, volta, faz só atividade e virar as costas. Não, é um ambiente para a gente crescer juntos. Dúvidas quanto ao conteúdo, como eu disse, manifeste para o seu tutor, né? O tutor vai lhe responder, ou se não souber, ele vai buscar informação e vai te responder, tá? Dificuldade com acesso à plataforma, o contato técnico, né, o suporte técnico, né, o Ricardo, que atende pelo e-mail aí, né, moodle.arcos@ifmg.edu.br. Caso você tenha, mas eu nem anotei, não tem como anotar aqui, suporte, está lá na página da plataforma, logo embaixo assim tem esse contato, tá? Também nós trocamos e-mails, vários e-mails, então pode mandar por aqueles e-mails lá que a gente responde também, coloca vocês em contato com o Ricardo, tá? A sua participação é muito importante para dinamizar o estudo e gerar conhecimento mútuo, né? Como eu disse, aqui é um ambiente para que todos nós possamos aprender juntos. Essa aula inaugural, ela foi pensada pensada para tirar, principalmente, dúvidas iniciais de vocês, dar essa acolhida inicial, né? A organização do curso, e agora a gente abrir para responder dúvidas. Para isso, eu preciso da participação. Eu vou tirar aqui a apresentação. Antes de responder as dúvidas que estão aqui no chat, eu vou deixar uma mensagem aqui para vocês, que é muito importante quando a gente fala de educação, né? E quando a gente fala de educação especial na perspectiva da inclusão, é muito importante que a gente entenda isso, né? É um campo novo, né? Quando eu fiz a minha licenciatura, né? Eu sou licenciado em Física. Quando eu fiz a minha licenciatura, eu tive muito pouco sobre discussões mesmo, né? No campo da educação especial, materiais muito pouco, né? Então foi depois na pós-graduação é que eu fui sendo apresentado a esses materiais, né? E é uma área que vem crescendo muito, né? Que ela é muito carente ainda de produtos, de bons materiais. Então, quando a gente escreveu a proposta para o MEC, a gente pensou em ampliar aquilo que a gente já fazia localmente aqui no IFMG Campos Arcos. Nós temos um laboratório, né, com a cortadora a laser, e a gente já produzia kits didáticos aqui para os profissionais da educação aqui na cidade. E aí a gente fala, por que não levar, né, esses kits didáticos para todo o Brasil, né? Então, propusemos, foram aprovadas as duas propostas, né? E aqui estamos nós, né, dando início, né, a esse estudo. O material de estudo vai ter oportunidade em que ele convida para trabalhar os materiais didáticos. Como eu disse, vocês ainda não terão material didático, mas vocês terão na plataforma o passo a passo de como trabalhá-lo, né? E depois, quando ele chegar ainda em curso, vocês estarão, e aí a gente volta a dialogar, tá? E essa frase aqui, ela por muitos anos, e em muitos lugares a gente ainda vê atribuída ao Paulo Freire, né, que é um dos meus aportes teóricos mais importantes, né, da minha formação como educador, né, mas é uma frase que muita gente atribui a ele, mas é de um
de um parceiro dele de caminhada e de luta em nome da educação, que é o Carlos Rodrigues Brandão. A educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas. As pessoas, sim, estas mudam o mundo, né? Então, para a gente sair do campo das ideias, né? As ideias, por si só, elas não mudam o mundo. O que muda o mundo são as ações. Então, não é à toa que Paulo Freire fala muito da praxis, né? A praxis é quando você, da ideação, você transforma em ação, né? Então, esse fazer consciente, propositivo, essa praxis, essa sim muda o mundo, né? E esse curso, ele vem com esse propósito, né, de contribuir para que você, onde você estiver exercendo a docência, ou contribuindo para a docência, né, como profissional da educação, né, que nós possamos contribuir para que todos e todas tenham igual acesso à educação, ideais, né, assim, a gente ainda não tem um cenário ideal em todas as escolas, né, seria importante que todas as escolas tivessem salas de recursos, né, multifuncionais, todas as escolas tivessem um programa de atendimento educacional especializado, né? Esse seria o ideal. Nós ainda não estamos no ideal, mas se nós transformarmos essa ideia, esse objetivo em ação, nós vamos dar passos cada vez adiante e nós vamos nos aproximar cada vez mais desse objetivo final, né? Desse horizonte. Hoje está no horizonte, amanhã nós podemos estar com os pés lá, né? Então, conte conosco nesse caminho de transformação social. Nós contamos com vocês nesse caminhar também, tá? Ricardo, você me ouve? Estou aqui. Você tem como você fisgar alguma coisa no chat aí? De surpresa, né? Mas vamos lá. Vou tentar. Eu vou tirar a apresentação aqui. E eu vou fisgar aqui também, certo? Pensar, porque são muitas contribuições, mas vou tentando responder a todos, certo? Ó, Solange Endlish. Posso fazer todas as atividades no mesmo dia? Solange, pode, certo? Como eu disse, vai estar aberto o mês inteiro. Contudo, eu não, sendo possível, eu recomendo que você espace essas atividades, porque, como nessa primeira disciplina nós temos fórum, se você for em cada um desses fóruns e postar, e pronto, eu concluí essa primeira disciplina, e você não volta para ler o que os seus colegas estão postando, eu acho que o fórum perde o objetivo dele, que é principalmente do diálogo, certo? Então, sempre eu peço para que você volte no fórum, você já fez a postagem, ok, você já, digamos assim, você já garantiu a sua participação, né? Mas seria importante que você pudesse também retornar e dialogar com as postagens dos outros seus colegas, tá bom? Então, respondendo objetivamente, posso? Pode, mas o ambiente dialogal, né, é muito mais importante. Então, sempre volte, contribua com as postagens dos seus colegas. Se tiver dúvida com relação ao material, coloque lá no fórum de dúvidas. Então, sempre interaja. Reserve mais de um dia para o curso, tá? Professor Raul Miranda. Olá, boa noite. Uma dúvida. O curso todo são somente essas 4 semanas de ambiente virtual? Não, professor Raul. Essas 4 semanas é da primeira disciplina. São 3 disciplinas, certo? Então, essas 4 semanas que vão do dia 8 de setembro até o dia 5 de outubro
é da primeira disciplina. Dia 6 começa a segunda disciplina e também são 4 semanas. Depois começa a terceira disciplina, mais 4 semanas. Nós finalizamos dia 7 de dezembro. É dia 7 de dezembro. Quer ver? Volta só esse comentário anterior. Obrigado, Ricardo. Elias Cruz. Elias, ele termina dia 7 de dezembro se você não tiver nenhuma atividade de reposição, certo? Fiz todas as atividades da última disciplina, dia 7 de dezembro, finalizou. Se eu precisar de tempo para atividade de reposição dessa terceira disciplina, aí você tem os 3 dias, 8, 9 e 10, certo? Codinome Beija-Flor. Eu fiz uma pergunta sobre a frequência dessa aula inaugural. Tem formulário? Professor, vou chamá-lo de Beija-Flor, né? Não tem o formulário de presença, é um curso totalmente EAD, então ele tem o registro na plataforma, né, dos usuários, né? Mas não vai ser computado a aula inaugural por aqui, não, certo? Professor Raul Miranda, como eu disse, nós enviaremos os kits para vocês até meados de novembro. Queremos enviar antes, certo? Mas esse é um período limite, certo? Um tempo limite. É possível que alguns de vocês, como são 1.400, é possível que alguns de vocês receberão bem antes desse prazo. Deixa eu ajudar o Ricardo aqui. Estou inscrita nos 2 cursos. As datas de atividade serão as mesmas em ambos? Sim, Milena. Ambos os cursos abrem e fecham na mesma data, certo? Davi Henriques. Os kits serão entregues pelos correios? Sim. Vocês enviarão código de rastreio? Sim. Fique tranquilo, certo? Anastácia. Teremos sempre aulas online ou será apenas aquela apostila? Boa pergunta, Anastácia. Nós temos, para além do professor conteudista, que é aquele que produz o material de estudo, nós temos o professor formador, né, que é aquele que fica responsável pela condução e tirar as dúvidas nas salas, né? A critério desse professor formador, ele pode agendar um encontro online síncrono, certo? Mas nós queremos um curso mais rico em possibilidades. Então, pode ser que esse professor convide-os a um momento igual a gente está tendo aqui, síncrono para discussão, certo? Mas vai ficar de autonomia do professor fazer isso. Teremos mais alguma aula aqui pelo YouTube? Eu penso que eu respondi ao anterior. É possível que tenhamos, a depender do professor formador. Essa aula inaugural é a mesma para os 2 cursos? Sim, para os 2 cursos. São 2 cursos de formação docente continuada com a mesma aula inaugural. E também porque nós temos muitos alunos que estão aqui, né, conosco, que são alunos dos 2 cursos de formação, certo? Nós temos, se não me engano, das 1.400 matrículas, se eu não estiver enganado, 537 pessoas estão nos 2 cursos. Respondendo aqui alguém que nos perguntou no chat, sim, a live ficará gravada no canal do YouTube do Renafor Arcos. Volta anterior, só um minutinho, Ricardo, da Neide. Que tal a publicação de um e-book do curso com relatos de experiência? Ótima ideia, Neide. Ótima ideia. Gostei muito. Vou conversar com a equipe de professores do curso e depois eu te dou retorno, tá? Faz um favor para mim, Neide. Se acaso você estiver aqui na sala ainda,
me manda um e-mail para o renafor.arcos, aquele que a gente conversou na época da matrícula, só para eu levar para a próxima reunião de coordenação, por favor, tá? Mas eu já... Ricardo, você está na mesa aí? Só anota aí para mim, fazendo favor. Você deve estar com caneta mais perto aí, eu não estou com um aqui. Obrigado, viu? Adriana Ojuara, seria possível maior prazo para reposição? Adriana, a princípio não. Nós entendemos que assim, nós já vamos deixar o mês inteiro, né, para que você se organize, podendo adiantar ou depois fazer depois, né, as disciplinas. Se chegar no final, fechou, você fala, nossa, e agora? Como é que eu faço? Nós ainda temos três dias para você se organizar, né, para postar uma atividade. Será somente uma. Tenho certeza que você não vai deixar nenhuma para trás, mas se deixar, será somente uma. E aí 3 dias consideramos um prazo razoável. Elias Cruz, o curso possui moderação de tutor? Sim, todas as salas têm um tutor, certo? Tutor, tutora. Lilian, de Cajamar, posso responder e realizar as atividades pensando na minha área específica de atuação? Claro. No caso, educação física. Claro. Lilian, uma das riquezas, né, de uma sala plural é a quantidade de áreas que a gente vai ter dentro dessa sala, é a quantidade de experiências pessoais e profissionais que a gente vai ter ali dentro, né? Então, você está muito convidado a falar daquilo que você já experienciou, certo? Fale bastante, contribua. O fórum, a Orleane me perguntou aqui no chat, Orleane Alves Silva Souza, o fórum será pontuado? Sim, será pontuado. Ele sendo atividade, não fórum de apresentação, viu, Orleane? Mas é o fórum específico da semana. Então, da semana 1, da semana 2, da semana 3, da semana 4, cada fórum tem a valorização para essa disciplina de 25 pontos, certo? Ana Flávia Nascimento, não atuo oficialmente como professora em sala, mas como agente de educação infantil. Ainda assim, posso fazer o curso? Sim, Flávia, você é muito bem-vinda ao curso e tem muito a contribuir com as discussões e aprender com os profissionais que já atuam, tá? Aqui nós temos uma pergunta interessante da professora Juana Soares. Gostaria de saber quais materiais compõem o kit pedagógico para planejar como posso utilizar com meus alunos. O professor Juana, eu não sei se eu vou dar spoiler. Não sei se eu devo. Mas eu garanto que são materiais muito importantes para a sala de apoio. Por exemplo, nós temos, especialmente, é um desafio muito grande, eu trabalho com alunos não verbais, né? Por exemplo, alunos com o transtorno do espectro autista, por exemplo, de nível de suporte alguns 2 ou 3, né? Especialmente o de nível 3, o não verbal, e aí a gente tem material didático, 2 kits que serão muito importantes para o trabalho nessa sala de apoio, né? Nós temos, vou dar um spoilerzinho, né, que inclusive está na primeira disciplina, né, da questão das expressões faciais, né? É importante que ele saiba nominar, né, como ele está naquele dia, né? Até para que você saiba como planejar o seu trabalho, né? Porque, e aí a gente vai vir, né, todo o tutorial, nós vamos mandar o kit, as instruções para a montagem, porque ele é, para quem não conhece o processo, nós temos uma cortadora a laser, nós temos chapas de MDF, né? Então,
No computador tem as partes que esse laser vai passar, vai cortar o kit, nós vamos mandar ele desmontado para você e com um QR Code para que você saiba passo a passo de como montar esse kit. Montado, aí nós temos o tutorial de como também você pode explorar esse material, certo? Então nós temos um kit sobre expressões faciais, nós temos um kit de organização de rotinas diárias e nós temos um kit que estimula a questão do trabalho em equipe, do trabalho colaborativo, que organiza a questão para que o professor, inclusive, saiba trabalhar com os diferentes estilos de aprendizagem, né? Então, nós vamos ter um tabuleiro de jogos, né? Para que a gente consiga, para que você, professor, identifique ali naquele trabalho se o seu aluno ele aprende melhor, né? Se o estilo de aprendizagem dele predominante é auditivo, se ele é mais visual, se ele é sinestésico, né? Então, são alguns spoilers. Profissional de apoio escolar, posso fazer um curso. Boa noite, professor colega. Já tem alguma previsão do envio do kit? Natália, nós vamos finalizar a entrega até meados de novembro, tá? Márcia de Souza dos Santos. Este é o meu intuito nessa especialização, poder contribuir, socializar experiências e aprender mais a respeito da temática para ter mais propriedade e falar da temática. Assim esperamos, Márcia. Eu coloquei esse comentário mais para reforçar que o curso é de especialização. Não é de especialização, ele é um curso de formação inicial e continuada. Viu? Para não ter dúvida, eu vou receber um curso de pós-graduação? Não. É só para reforçar isso. Beleza, Ricardo, muito bom. Como eu disse, nós temos um curso de especialização aqui, aí sim, de 360 horas, né? Lato sensu, e esse curso que nós estamos ofertando agora, dessa aula inaugural, é um curso de aperfeiçoamento, certo? É um curso de formação inicial e continuada. Neste caso, né, a gente chama de FIC, né? Curso de formação inicial e continuada. Nesse caso aqui, é uma formação, como vocês já têm a formação inicial na docência, né? Então, nós temos agora a formação continuada docente, certo? Me perdão o parêntese. Para a especialização, o edital de vocês prevê que vai ter uma cota para a especialização que a gente já tem. Então, vocês já têm vaga reservada. Inclusive, já vou dar um spoiler em primeira mão. Final do mês está saindo o edital para as turmas do ano que vem. Então, fiquem atentos nas nossas redes sociais. Show de bola, Ricardo. Bom, bem lembrado. Só complementando o que o Ricardo falou, todo edital nosso é público, né? Então tem vagas específicas para egressos dos cursos de aperfeiçoamento, né? E vocês concorrem com a pontuação adicional, né? Então, aqueles que ainda não têm a especialização na área da docência, com ênfase na educação inclusiva, um curso de 360 horas, lato sensu, especialização, fica o convite para se inscrever. Como o Ricardo falou, em breve teremos o edital. Fique atento ao site do campus. Magali, esse curso de especialização, a professora Magali Helena Buraldi Argenton Gonçalves, há a possibilidade de ofertar uma pós em AD para todo o país? Infelizmente, nem todos os locais oferecem cursos importantíssimos como esse. Esse curso nosso, do IFMG Campos Arcos, ele é ofertado desde 2018 para todo o país. Nós temos, o Ricardo pode falar melhor do que eu, talvez você até encontre aquela arte, o Ricardo. Nós temos egressos do Brasil inteiro. Eu sou orientador da pós-graduação, eu já tive... se não de todos os estados, eu já tive orientandos de todas as regiões do Brasil, né? E é muito rico esse trabalho.
Isso. Ricardo, você quer complementar alguma coisa? Na verdade, eu estava tentando achar. Não, Gente, se acaso você encontrar, não encontrou não ou encontrou? não. Não, tranquilo. Depois, se você encontrar, a gente compartilha aqui nessa live ainda, tá? Pessoal, o compromisso nosso, e até em respeito a Michelle, né, que está fazendo a tradução aqui para nós, né, nós vamos findar, na hora que tivermos 1 hora, né, de duração. Nós estamos com 56 minutos e meio, mas enquanto isso eu vou tirando algumas outras dúvidas aqui, tá? Edson Andrade, haverá lista de frequência? Não, Edson, é sempre um prazer tê-lo aqui, né? Estarmos aqui em comunidade, mas não vai ter lista de presença, não, tá? A frequência é pela entrega de atividades lá na plataforma. O Lucas Andrade Mortali é um dos nossos egressos, né? Recomendo a todos a fazerem a pós-graduação em docência, valeu muito a pena. Obrigado. Para os dois cursos serão diferentes. Carla. Ricardo, pesca esse comentário da Carla Gioconda aí, por favor. Tá aí logo um dos últimos aí, por favor. Isso. Professora Carla Gioconda. E para todos. Quem está matriculado nos dois cursos? A plataforma para os dois cursos serão distintas? A plataforma é a mesma. Mas quando você está matriculado nos dois cursos, vou tomar como referência como se a Carla estivesse. Quando você acessa, colocou login e senha lá, vai aparecer 2 cards para você, né? do curso do AEE e do curso de formação continuada e tecnologias é um nomezão, né? Os dois são nomezões, né? Mas vai aparecer os 2 cards. São 2 ambientes diferentes dentro da mesma plataforma. Então, você vai fazer a atividade do curso 1, finalizou, entra no outro card do outro curso e faz a atividade do segundo curso, certo? Mas, hora que você vai entrar uma única vez, login, senha, abriu a plataforma. Aí lá aparece para você que você está matriculado em 2 cursos, no AE e no Formação Continuada, certo? Você faz as atividades do AE, faz a atividade da Formação Continuada. Todos eles estão indicados lá em cima o nome do curso. Toda a sala virtual lá em cima está especificado o nome do curso, tá bom? Raquel, eu que agradeço. Obrigado por este momento de esclarecimentos. Poderiam deixar o material hospedado no AVA para posteridade do curso? Sim, boa ideia. Vamos deixar lá, Ricardo. O link para... Tá no canal do YouTube, mas também a gente coloca lá no mural de avisos do coordenador, né? Sara Samili. Os tutores irão receber os kits? A Sara é a Sara é uma das tutoras. Sara, com muito prazer, vocês vão receber os kits também, tá? O Elias Cruz está aqui, ó. Eu estou nos 2 cursos, mas só está aparecendo um na plataforma. Elias, depois a gente faz o favor, envia para a gente moodle.arcos@ifmg.edu.br para a gente fazer essa conferência, tá? E o último é o Gilvander Queiroz. Professor Gilvander Queiroz. O kit chegará na residência ou na escola? É no endereço que você colocou para a gente, o professor Gilvander. Se você tiver informado o endereço seu residencial, é para lá que a gente vai mandar. Se você informou o endereço da escola, é para lá que a gente vai mandar, tá bom? Pessoal, vou me despedir, né? Me despedir de vocês, dizer que esse é um primeiro momento muito importante, né? Estou muito satisfeito com ele. Quero agradecer a Michele Alonso, que esteve aqui conosco, né?
fazendo a tradução para Libras. Quero agradecer ao Ricardo, né, que esteve aqui no suporte técnico. Para além do Ricardo, quero agradecer a Angélica também, que está no backstage também com o Ricardo, mandando aqui para a gente responder aqui as dúvidas de vocês, né? Nós temos os canais de comunicação que a gente já conversa por e-mail, mas como eu disse, vocês têm agora como principal suporte os tutores, certo? E os colegas, né? Um ambiente colaborativo, né? De troca de experiência, de discussões respeitosas, né? É assim que a gente cresce, né? Que muitas vezes a gente chega com verdades absolutas e se a gente se fecha, a gente não aprende mais nada. Não chegue aqui, diga e vire as costas, certo? Não faça isso, certo? Chegue, coloque respeitosamente o seu posicionamento e esteja aberto para ouvir os demais e com ele contribuir. Quando dá esse chacoalhado, né, na gente, muitas vezes aquilo que a gente entendia como sendo verdade, né, ou não havia outra possibilidade, você fala, poxa, que legal. Nossa, eu nunca tinha pensado por essa ótica, né? Então, esteja aberto a esse aprendizado, é para isso que nós estamos aqui. Muito obrigado a vocês, né? Desejo a todos uma caminhada de muito sucesso, tá? Um abraço e boa noite.